Boa tarde a todos. Hoje vamos conversar sobre as variações linguísticas da língua inglesa em diferentes contextos de interação. Aqui está o sumário da nossa apresentação e nós iremos começar falando sobre variação linguística. E o que é variação linguística? Quais tipos existem? Toda língua possui suas especificidades e a língua inglesa não é diferente delas. Embora seja sempre associado inicialmente aos Estados Unidos, o inglês está presente em diversos países que foram colonizados pela Inglaterra. E como podemos definir variações linguísticas? Podemos citar inicialmente a variação diacrônica, que resulta de mudanças ocorridas ao longo da história de uma língua. Há também a variação diastrática, que se refere a fatores de análise, como classe social, sexo ou faixa etária, por exemplo. A variação diatópica se refere a causas geográficas de um povo. E por último, temos a variação diafásica, que busca analisar o contexto em que a língua está sendo utilizada. Aqui nós temos um quadro que mostra diferenças na língua inglesa e análises no nível lexical, morfológico e gramatical. Vamos fazer essa análise no Canadá, no Reino Unido, na Austrália e nos Estados Unidos. Então, no nível lexical, nós temos a palavra vacation. Ela é utilizada no Canadá e nos Estados Unidos. Porém, no Reino Unido e na Austrália, mais comumente se utiliza a palavra holiday. No nível morfológico, o Canadá e os Estados Unidos costumam escrever a palavra realize com Z. Porém, no Reino Unido e na Austrália, se escreve realize com S. No nível gramatical, no Canadá e nos Estados Unidos é mais comum se falar the band is playing. Mas no Reino Unido e na Austrália é mais comum se dizer the band are playing. Avançando, o que são textos multimodais? Quando dizemos a palavra texto, automaticamente a imagem gerada em nossa mente pode ser de uma folha de papel com uma grande quantidade de palavras, como uma redação, ou então páginas de um livro. Porém, o conceito de texto vai além desse conceito. Uma enciclopédia é um texto, uma aula é um texto, um e-mail é um texto. Uma conversa por telefone também pode ser um texto. A partir desse entendimento, podemos inserir o conceito de texto multimodal, que pode ser entendido como a junção de elementos como fala e escrita, imagem e sons. O termo leva este nome por abranger elementos verbais e não verbais, a fim de comunicar uma ideia ao ouvinte ou leitor. Como exemplo, podemos citar campanhas publicitárias, que se utilizam de imagens e textos com cores e fontes selecionadas, para conduzir o cliente a efetuar a compra de um produto. Características composicionais dos textos jornalísticos e publicitários. Os textos publicitários possuem a função de levar o leitor a efetuar a compra do produto de consumo que está sendo veiculado. Para isso, se utiliza a linguagem no modo imperativo, que quer dizer que remete à ideia de persuadir uma ação imediata, como por exemplo, adquira, use, vista, consuma. Utilizam também linguagem verbal e não verbal, fontes diversificadas e uso expressivo de imagens, a fim de despertar o interesse do consumidor final. Quanto aos textos jornalísticos, existem diversos gêneros que compõem esse estilo. Além destes estarem em constante mudança e evolução, principalmente em relação à tecnologia, mas também de outros fatores, como a cultura de um país. Porém, o enfoque do texto jornalístico permanece sendo de noticiar seus leitores acerca dos mais variados assuntos de forma neutra, clara, acessível, sempre a serviço da sociedade. Agora nós vamos fazer uma análise de aspectos linguísticos de um anúncio de wildfire. No vocabulário, nós podemos observar neste anúncio frases diretas, textos imperativos para chamar a atenção das pessoas, fontes dos títulos são grandes para focalização imediata, texto separado em parágrafos ou sequência, com ícones para explicar planos de ação. As formas de linguagem são verbal e não verbal.
e elas aparecem em grande contraste. Nos aspectos semióticos, nós temos cores fortes e vivas, fonte do texto chamativa, animações, cores, diagramação, disposição textual, formas, gráficos, linhas, imagens para atrair atenção. Não verbal, nós temos imagens de queimadas que são utilizadas, além de ícones que representam a queimada. Avançando, vamos falar sobre características lexicais e gramaticais dos títulos e subtítulos de textos jornalísticos em inglês. No léxico, nós podemos observar o uso de verbo forte em voz ativa na manchete, como em speak out, trazendo o uso de palavras-chave. Na gramática, impera o uso de frase curta e objetiva no presente, informando sujeito e ação. Mais abaixo, analisando esse texto da Austrália, nós temos no léxico as palavras utilizadas com uma função descritiva, como em Recovery Project. Na gramática, em relação ao título, não há verbo, pois a função é descritiva. As frases são simples e objetivas, como Join this project. Avançando, características lexicais e gramaticais dos títulos e subtítulos de textos jornalísticos em inglês, nós temos também este website. E no léxico se utiliza termos que demonstram tecnicismo, como em coordination, uso de palavras-chave, abreviações e siglas. Na gramática, impera o uso de frase curta e objetiva no presente, informando sujeito e ação. Analisando também marcas linguístico-discursivas e multimodais dos textos jornalísticos de websites. Serão analisados textos dos 4 países que estamos discutindo. No léxico, wildfire aparece no inglês britânico, bushfire no inglês australiano, wildland fire no canadense e americano. Uma grande diferença. A linguagem do gênero midiático é a mesma em todos os websites. O uso de cores fortes e chamativas no americano, nos outros o uso da cor azul predomina. No inglês canadense e americano, o uso de acrônimos se sobrepõe. Na sociolinguística, os websites utilizam linguagem técnica para falar aos cidadãos. E todos os websites exploram o uso da linguagem verbal e não verbal, como mapas, imagens, fontes que chamam a atenção do leitor. Analisando também blogs dos 4 países citados, no léxico nós temos a presença de dados numéricos no inglês canadense, bem como dados comparativos no inglês americano, britânico e australiano. Na semiose, nós temos o uso de imagens de queimadas no canadense e britânico, gráficos no americano e natureza no australiano. No inglês canadense e americano, o uso de acrônimos se sobrepõe. E na sociolinguística, os blogs utilizam linguagem técnica para falar aos cidadãos. Todos os blogs exploram o uso da linguagem verbal e não verbal, como mapas, imagens, fontes que chamam a atenção do leitor com linguagem imperativa. E por último, analisando também os jornais online destes países, no léxico nós temos títulos longos e diretos para chamar a atenção do leitor. Na semiose, nós temos uso de imagens de queimadas no australiano e britânico. Na sociolinguística, os jornais utilizam linguagem técnica, própria do ramo jornalístico. E todos os jornais exploram o uso da linguagem verbal e não verbal, como mapas, imagens, fontes que chamam a atenção do leitor com linguagem informativa. E para concluirmos, nós podemos observar que canais de comunicação online do gênero jornalístico e publicitário possuem grandes diferenças, principalmente lexicais, gramaticais e sociolinguísticas. No inglês australiano, por exemplo, foi possível observar o uso do termo bushfire. No inglês americano e canadense, o uso de acrônimos são mais presentes nesses gêneros do discurso. Na análise multimodal,
Se observou o uso de dados, comparações, gráficos, imagens alusivas ao tema e estatísticas em todas as variantes, criando equilíbrio entre recursos verbais e não verbais. Realizar análise de variações linguísticas do inglês amplia o conhecimento acerca de usos, principalmente lexicais e gramaticais, de outros países. Aqui deixo as referências que utilizei para realizar este trabalho e agradeço por ter me ouvido até aqui. Até mais!